Mônica, essa é a Biblioteca da V, e hoje a gente vai falar sobre dois livros, os dois da Agatha Christie, e no final a Morte e Hora Zero. Esses dois livros eu li recentemente, Hora Zero não tão recentemente assim, mas os dois foram leituras recentes dela. Esse aqui eu tava, inclusive, postergando bastante, porque essa história aqui, vou começar falando dele. É uma história que se passa no Antigo Egito, mas a história pode ser adaptada para qualquer época que você pode imaginar. Imagina a história clássica de um viúvo que já tem filhos grandes, crescidos e casados, inclusive arranja uma namorada que é mais nova que os filhos. Pois é, você já viu essa história, eu também. E é possível que você conheça até gente assim, porque isso não é tão ficcional, isso lembra muitos casos da vida real. E a Agatha Christie vai falar disso aqui. Mas essa história ela se passa no Antigo Egito. Isso é muito interessante, porque os egípcios eles tinham essa coisa do culto da morte. É como se eles se preparassem sempre para a morte, né? Toda a mitologia deles tinha muita questão da morte em si, da vida após a morte. Eles levavam coisas para o túmulo, porque eles iam precisar disso depois da morte. E eu não vou entrar muito no mérito, porque eu não sou especialista em Egito, em egiptologia, em mitologia egípcia, eu não sou. Mas eu sei que tinha isso, sim. Esse senhor, ele tem 4 filhos, são 3 homens e uma mulher. Ele tem 2 filhos mais velhos, aí tem a filha e tem um filho mais novo, tipo um temporão assim, sabe? Aquela raspa de tacho assim. Os filhos, todos os 3 mais velhos têm filhos já. E o mais novo ele tem acho que uns 16 anos, os outros já se casaram, já tiveram filhos. A filha ficou viúva e recentemente voltou para a casa do pai. E na casa do pai vive o pai, os 2 filhos com suas respectivas esposas e as crianças desses casais também, e a filha tem uma menininha também. O pai tá viajando no início da história, e ele, quando ele chega de viagem, ele traz essa esposa. Eu não lembro se ele traz já casado ou se ela tá como noiva ainda. E ele gosta muito de bater no peito e dizer que eu que sustento a casa, sabe? Ele é muito centralizador. Tem essa questão da divisão de poder também, é uma coisa central na trama. Por que eu tô falando da trama? Por que eu separei esses 2 livros? Eles vão ter essa questão do crime, sim. Vai ter investigação, mais ou menos, não tem tanta investigação. Mas vai ter isso de desvendar o culpado, sim. Mas eles se apresentam de forma diferente pro leitor. Ele não tem aquela fórmula tão engessadinha, não. Não posso dizer que ela tem uma fórmula engessadinha. Eu gosto da fórmula da Agatha Christie, ela não me incomoda, eu gosto muito dos livros dela. E eu gosto de pegar, às vezes, uma história padrão dela, assim, sabe? Bem nos moldes, não me importa, eu gosto dela e tal. Mas quando ela foge, às vezes várias histórias dela, ela foge um pouco dessa fórmula e dá muito certo. É assim com o Assassinato do Expresso do Oriente, no caso dos 10 Negrinhos também é assim, e outros que eu não estou me lembrando agora, que também acontece isso, que eu gosto e que eu gostei de quando ela fez. E esse aqui, embora a trama não saia tanto assim da fórmula, mas em alguns casos ela sai, e você vê uma atmosfera pesada no livro, porque não tem um crime só. Aí, como eles têm essa questão do culto da morte, eles têm muitas superstições naquela época. Porque fulano, quando morreu, estava andando com um bracelete tal, esse bracelete está amaldiçoado. Então eles tinham isso também. Isso contribui para a coisa ficar pior, né? Eles têm toda a atmosfera pesada, eles acham que é coisa de espíritos, mais de uma pessoa morre.
Mas começa com uma, né? E quando aí a coisa vai ficando complicada, não há um detetive. Claro que algumas pessoas estão interessadas em descobrir o que está acontecendo, principalmente quando o assassinato se repete, quando acontece mais uma morte. E ele tem sim a sensação de que todos estão em perigo. Então alguns vão querer investigar, e isso vai fazer com que eles também fiquem em perigo. Então isso vai se complicando. Mas é gostoso o jeito como ela conduz. Você tem aquela atmosfera pesada, todo mundo, se você desconfia de todo mundo. Eu desconfiei e errei várias vezes das pessoas aqui. Sabe quando você desconfia e fala, não, fulano é o culpado, fulano fez isso. Aí fulano morre, aí você se lasca, porque você viu que sua teoria cai toda por terra. Só dando um exemplo, porque isso acontece aqui. E aconteceu comigo com as minhas impressões. Então você se perde no sentido de sua investigação como leitor vai por um caminho, depois você tem que desfazer. Mas é legal, ele tem um tom diferente, o tempo corre de um jeito diferente, porque é de acordo com as cheias e vazantes do Nilo. É bem bacana isso. Adiei, mas gostei bastante, e no final a morte. O outro também é dela, porque eu não vou ficar falando toda a vida desse aqui, né? Já demora demais. Chama Hora Zero. Esse livro eu li no ano passado. Eu não lembro agora em que mês, mas não tem tanto tempo assim, eu acho, não lembro. Mas eu lembro bem da história. A Hora Zero. Esse aqui, qual é a diferença? Eu poderia dizer que esse não é um romance policial, ele é um romance que tem um crime no meio. Por quê? No prólogo, eu ia falar prefácio. No prólogo do livro tem uma parte de algumas pessoas conversando numa sala, e um senhor fala assim, um senhor que vai aparecer depois de novo na história, mas ele fala assim: quando você tem um crime, na verdade é uma reunião tipo de advogados, os advogados estão conversando sobre um caso específico que não tem nada a ver com isso aqui. Aí alguém fala assim, às vezes no crime, às vezes na investigação de algum crime, parte-se da investigação a partir do crime, ou da véspera no máximo, do que aconteceu ali, e dali pra cá, e vem... O crime é o ponto de partida, mas não, o crime é como se fosse o ponto de chegada, porque todas as histórias das pessoas envolvidas, elas começam muito antes. As testemunhas, a vítima, o assassino, tudo começa lá atrás e vai caminhando ou degringolando, dependendo do ponto de vista, até culminar no crime, que é a hora zero, que é a hora em que tudo acontece. Então, assim como ele fala do ponto de vista da história do crime, isso vai acontecer também com o livro. O ponto de partida do livro não é o crime. O crime, o assassinato, porque tem um assassinato, né, velho? Agatha Christie, né? Hello? Ele vai acontecer lá pro meio do livro, ou mais pra frente um pouco. Ele vai demorar a acontecer. Por quê? Porque vai começar a contar a vida das pessoas antes, meses antes. O crime acontece lá para setembro e vai começar a contar a história das pessoas, da vida das pessoas, de algumas pessoas que vão estar lá desde janeiro, já 11 de janeiro. E aí vai mostrando, alguém está no hospital porque aconteceu não sei o que, vai mostrando a vida dele até de lá pra cá. Fulano tá conversando com a esposa, não sei o que lá, estão combinando de passar uma temporada não sei onde, vai contando a partir daí. Tudo mostrando o que leva essas pessoas a estar naquela casa, naquele dia em que aconteceu aquilo. E isso é muito interessante, porque ele não se prende totalmente ao crime. Ele te dá pistas, lógico, que essas histórias não estão aí à toa, elas vão te dar pistas do que pode ter gerado o crime, né? O que pode ter feito com que alguém... Isso vai ser pista também, né? Mas ela faz romanceado e não é um romance policial, é uma história de detetive. Sim, tem uma investigação, mas eu diria que é um romance com um crime no meio. Não romance no sentido de homem e mulher, tá, gente? Por favor.
Romance no sentido geral, assim, no sentido literário. É um romance que tem um crime, acontece um crime no meio. E eu não tava esperando, né? Eu achei que fosse mais um de fórmula engessadinha, que sendo dela eu já falei que eu não me importo, mas não é. São 2 livros dela que eu achei diferentes, cada um do seu jeito, mas um pouco diferentes, sim. Esse aqui pode ser adaptado a qualquer época. E esse aqui é um romance com crime. Hora Zero, essas 2 edições fofas da LPM Pocket, que tá deixando as capas da Agatha Christie mais legais. Eu vou acabar querendo atualizar toda a minha coleção, que não tem essas capas aqui. Mas são 2 recomendações se você gosta de romance policial ou não necessariamente romance policial. São 2 livros bem bacanas e rápidos de ler, tá? Então é isso. Essas são as minhas recomendações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curte lá e até a próxima.